coloca de pé. Pega aí sua Bíblia. Abra vossas Bíblias comigo na carta de 1 João. Glória a Deus. Capítulo 2. Fica bem perto de Apocalipse. Glória a Jesus. 1 João, capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 18. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. 1 João, capítulo 2, versículo 18, diz assim: Glória a Deus. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Vamos ler mais uma vez? Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Até aí. Vamos pedir para Deus falar conosco? Oh, glória a Ó Deus. Deus de graça, Deus de poder, a tua palavra foi lida. Fala-nos, ó Pai, com poder e autoridade, que não seja a minha voz ser ouvida nessa noite, mas a voz do Espírito Santo, do seu coração para o meu coração, do seu coração para os nossos corações. Nos renova pela tua palavra. Amém. Senta, dê aquela linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, o apóstolo João Glória a Deus. Aleluia. escreveu uma carta destinada aos primeiros cristãos, à igreja primitiva, a respeito da última hora, ou seja, a volta iminente de Jesus, a qual desde aquele tempo eles já esperavam. Aleluia. Glória Assim a que Deus. Jesus Cristo ascendeu aos céus, os discípulos, os cristãos, todos aqueles que viviam naquele tempo já esperavam a volta de Jesus. Glória a Deus. O apóstolo João, ele começa a escrever uma carta a respeito de que muitos já estavam pregando heresia, o espírito anticristo. É claro que nós sabemos que o anticristo será aquele que retificará para si a divindade, aquele que vai querer ser adorado como Deus no templo, o terceiro templo em Israel. Sim, nós sabemos, mas o espírito anticristo, desde quando Jesus Cristo subiu aos céus, ele já está no mundo. O que é o espírito do anticristo? É aquele que é contra Cristo, é aquele que nega a verdade, é aquele que ensina um falso ensinamento, é aquele que mostra um caminho avesso daquilo que Deus estipulou, que Jesus Cristo mostrou para mim e para você. E o apóstolo João, ele começa a dizer: filhinhos, da última hora, porque como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos têm feito anticristo. Porque, irmãos, muitos que estavam no meio daquele povo tinham se corrompido e tinham saído do meio deles e começavam a ensinar um falso ensinamento, a ensinar uma falsa doutrina. Veja, irmãos, isso no século 80, no ano 80 depois de Cristo, 60 a 90, muitos já estavam pregando heresia. Jesus Cristo fazia muito pouco tempo que tinha subido aos céus, e ainda assim muitos já tinham se desviado da verdade. Que dirá em nossos tempos, irmãos, mais de 2000 anos. Desde aquela época já tinha pessoas que ensinavam a mentira camuflada pela verdade. Como é o título da campanha, prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aqui, irmãos,
Jesus Cristo ele vem advertir a mim e a você a respeito do anticristo, a respeito desse espírito anticristo, irmãos. Nós sabemos que hoje em dia muitos pregam uma meia verdade, muitos ensinam um caminho que Jesus Cristo não ensinou. Cabe a mim e a você decidir se vamos ouvir ou não. Cabe a mim e a você decidir se nós vamos obedecer a Bíblia ou vamos obedecer esses falsos pastores, esses falsos missionários, esses falsos apóstolos, esses que se dizem grande, mas na verdade, irmãos, está apenas querendo a lã da ovelha. O espírito anticristo é esse. O espírito anticristo é aquele que ele inverte o ensinamento da verdade, inverte aquilo que Cristo ensinou. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo João vem dizer aqui no versículo 19: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Ou seja, ele estava explicando algo para eles que eles já sabiam. Irmãos, porque aquele que ele não obedece à verdade, ele não fica no meio da verdade. Aquele que não suporta essa doutrina, ele sai do meio. E quantos irmãos, Glória a Deus. quantos têm saído do meio da igreja e têm montado, irmãos, outros ministérios, abertos do ministério, ensinando heresias ao povo. Aleluia. Hoje em dia, irmãos, existe mais igreja do que bar, propriamente dito. Mas será que a verdade está em todos esses lugares? Será que a verdade está onde dizem que Deus está? Irmãos, se a verdade é essa que nós conhecemos da Bíblia, e a palavra que está sendo pregada não é essa, irmãos, é o Espírito de Cristo que está lá, não é Deus. A Bíblia fala que Deus não habita em templo sujo. E a maioria dessas pessoas, irmãos, tem ensinado um falso caminho. Eles ensinam um caminho que não há renúncia, que não há santidade, que não há a renúncia do eu, o ego, que não há comprometimento com a verdade. E infelizmente muitos têm sido enganados. Eu tenho ficado chocado nesses últimos dias, irmãos. Quantas pessoas têm, irmão, me confrontado. E eu vejo, irmãos, a falta de sabedoria, a falta de conhecimento, porque muitos, irmãos, não entendem quando Jesus ele diz por parábolas que propriamente dito não precisa Jesus desenhar, não precisa o anjo descer do céu e falar, não precisa, irmão, o céu se abrir, irmão. Você tem que ler e entender. E muitos buscam pela Bíblia mesmo distorcer a verdade. E eu vejo, irmãos, como o povo tem sido enganado, como muitas pessoas, irmãos, têm sido ludibriadas somente. Infelizmente, irmãos, por quê? Porque aprenderam errado. Porque muitas Bíblias, irmãos, já têm sido mudadas. Tem umas traduções aí, irmãos, que tira as partes mais importantes da palavra do Senhor. Tem muitas editoras bíblicas que tira partes contra o pecado, a santidade, a doutrina, a santificação do corpo, a alma, espírito, tira, irmãos. Isso é fato, é verídico. E aí quando a pessoa pega essas Bíblias e não conhece a Deus e começa a estudar a palavra do Senhor, meia verdade, e ali começa, irmãos, ele constrói na sua mente algo, e aí quando alguém confronta com a outra verdade, entra em choque, ele não entende, então ele passa a chamar aquela pessoa de herege. E está se invertendo as coisas. Aqueles que pregam a verdade estão sendo chamados de hereges, e aqueles
que têm aprendido pela teologia moderna, estão sendo chamados de pastores, de ovelhas, de apóstolos, mas na verdade, irmãos, são lobos que estão vestidos em pele de ovelha, ensinando um falso evangelho. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Igreja, é já a última hora, e nós temos visto isso de montão. Nós temos visto isso, irmão, em todo lugar que você vai. Deus. Todo mundo é crente, todo mundo é cristão, todo mundo. Mas a realidade, irmãos, está bem longe da verdade. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos se aposentariam da fé. 1 Timóteo, dando ouvidos a espíritos demônios. Infelizmente, irmãos, o espírito da apostasia anda junto com o espírito do anticristo. Glória a Deus. Porque é o anticristo, o espírito anticristo, que faz as pessoas se perder nessa linha de raciocínio. E infelizmente, muitos têm se perdido. Mas a Bíblia diz que isso aconteceria. A Bíblia diz, igreja, se nós estudamos a palavra do Senhor, se nós conhecemos o que a Bíblia diz, nós não seremos enganados. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando a pessoa não tem conhecimento da verdade, irmãos, ela é facilmente enganada. Uma criança é inocente. Se você falar para ela que isso é certo, aquilo é errado, e o errado e o certo você ensinar aquilo, ela vai aprender assim. Mas quando você ensina a verdade, ela vai crescer, sabendo que certo é certo, que errado é errado. Assim como as pessoas, irmãos, que se intitulam apóstolos, missionários, que se intitulam pastores, que se auto-intitulam Aleluia. como aquele líder, como aquele que ensina, e ensina um falso evangelho, irmãos. Muitas pessoas que vêm de outras denominações, vêm do espiritismo, vêm do candomblé, vêm da bruxaria, vêm do satanismo, irmãos, então eles começam a aprender uma falsa verdade. Glória a Jesus. Porque, irmãos, quando a pessoa aprende algo Glória a Deus. por muitos anos, se vai debater com ela, irmãos, a respeito daquela coisa, se você não tiver um bom argumento, irmãos, você não convence a pessoa, porque ela tem as convicções dela. Assim como você, é muito difícil você pregar para um católico, bem católico, apostólico romano. É difícil você pregar para um muçulmano. É difícil você pregar Glória a Deus. para qualquer pessoa, seja para um espírita ou qualquer religião, irmãos. Porque se você fala que Jesus Cristo, a Bíblia, é a verdade, eles te confrontam com a verdade que eles conhecem. Glória a Deus. Aleluia. O espírito do anticristo já está aí, irmãos, há muito tempo. As pessoas ficam esperando o anticristo aparecer. Dizem que ele já é homem já, e só falta aparecer. Só falta a terminar, começar a construção do terceiro templo, que já vai acontecer. Irmão, mas o espírito do anticristo já está no mundo há muito tempo. Já está e tem corrompido a muitos. Olha aqui, ó, versículo 23. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Esse mesmo nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Glória a Deus. Aleluia. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A própria Bíblia aqui responde por si mesma. Aquele que permanece na verdade, ele tem a Cristo. Mas aquele que nega a verdade, ele não tem a Cristo, porque o Espírito de Cristo está na vida dele. Irmãos,
Nós sabemos disso. Nós sabemos, mas infelizmente muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas não sabem que estão sendo enganadas. Muitas pessoas não sabem que estão caminhando a passos largos para o inferno. E é terrível, irmão, a quantidade de pessoas que não creem na doutrina do inferno. Eu fico pensando, como pode um crente que se diz crente, que crê na vida eterna, não crê na doutrina do inferno? Não crê, irmãos, é terrível. Muitos crentes não creem que Jesus Cristo, irmão, vai punir aquele que rejeitar a salvação. Muitos não creem, até muitos não creem que Jesus vai voltar. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, irmãos. Boa parte dos cristãos não acreditava mais na volta de Jesus. Imagina. Glória a Deus. Será no Brasil, irmãos, quantos acreditam na volta de Jesus? Ou acredita, mas acredita que vai demorar muito tempo ainda? Infelizmente, muitos crentes andam assim, como se Jesus Cristo fosse vir daqui 100 anos. Mas o que o apóstolo João diz aqui, Feliz já é a última hora. No tempo que eles viviam, eles acreditavam que o anticristo já ia se revelar no tempo deles, que Jesus Cristo já ia voltar no tempo deles. Veja, irmãos, a frieza espiritual é muito grande. Nunca se viu como nesses últimos dias, depois da pandemia. Glória a Deus. Esperava-se que depois da pandemia as igrejas voltassem. Esperava-se que depois da pandemia Glória a Deus. as pessoas dessem mais valor às portas abertas. Esperava-se que depois da pandemia as pessoas tivessem mais amor, tivessem mais compaixão, fossem mais obedientes. Mas nós temos visto o contrário. É mais desunião, é mais rebeldia, é mais falta de comprometimento com as coisas de Deus. Nós temos visto igrejas vazias, irmãos. Eu ficava chocado, irmãos. Todos os lugares que eu ia pregar a palavra de Deus, esses tempos atrás, todos os lugares que Deus me enviou, não é só um lugar não, irmãos. Curitiba inteira, a região metropolitana inteira, irmãos. Frieza espiritual, igrejas vazias. Aleluia. E pior, igrejas, irmãos, que nem os próprios membros davam valor nas portas abertas. Tinha mais visitante do que membro. Obreiros, então, nem se contava quanto tinha. Glória a Jesus. Infelizmente, é isso que está acontecendo. As pessoas estão perdendo, irmão, o temor. As pessoas estão perdendo. Isso é o espírito anticristo reinando na terra. A apostasia. A Bíblia diz que isso ia acontecer. Logo que o anticristo viesse aparecer, irmãos, isso aconteceria. O amor de muitos se esfriaria. Nós temos visto isso. Infelizmente, irmãos, muitos não querem mais fazer nada para Jesus. Abre culto, irmão. Não vou pregar, não vou. Imagina sair de uma cidade para outra. Mas é muito longe. Mas só tem uma motinha, irmãos. Os apóstolos andavam a pé. O apóstolo Paulo andava no couro num cavalo. Glória a Deus. Hoje nós temos moto, carro, né? Mas muitos têm caminhonete, muitos têm helicóptero, avião. Olha o conforto que nós temos, irmãos. Glória a Deus. Existem igrejas e mais igrejas amontoadas aos montões, como eu falei. Glória a Deus. Antigamente o povo tinha que andar, irmãos, 12, 15, 30, 100 quilômetros para ir na igreja. Como assim 100 quilômetros? Sim, vai ver a história dos reformadores, irmãos.
O quanto as pessoas andavam 3 dias, irmãos, andando a cavalo para ir numa convenção, para ir numa cruzada. Isso há 100, 200 anos atrás, 300 anos atrás. O quanto o povo tinha sede de ouvir a palavra do Senhor. Passavam 3, 4 dias, irmãos, na cruzada e voltava mais 3 andando, 7 dias, irmãos, de viagem. Porque tinha sede de ouvir a palavra. Porque tinha sede de querer conhecer a verdade. Hoje, irmãos, já sei a verdade. Eu conheço, eu não preciso ouvir. Esse é o espírito da apostasia do anticristo. Eu sempre digo, irmão, que conhecimento nunca é demais. Quanto mais você tem um conhecimento, mais sábio você é e você não é enganado. Pouco conhecimento significa mais ignorância. E um povo ignorante, irmãos, é muito fácil de ser controlado. Por que você acha que o governo, irmão, controlado pelo anticristo, ele não quer que o povo se instrua? Por que agora as crianças na escola não podem mais reprovar? Por que agora entra burro e sai burro? Perdão da palavra, é assim mesmo. Porque conhecimento é poder. Se uma pessoa, irmãos, entra na escola pequena, irmãos, e sai lá no 3º ano e não sabe, Malemar sabe escrever o nome, escrever e ler o nome, irmãos, que conhecimento ela tem, ele tem. É isso que o governo está fazendo. Glória a Deus. E é isso que muitos fazem nas igrejas. Fica dando volta, dando volta, dando volta, dando volta, mas a essência não pregam. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Esse mundo passa. Glória a Deus. Então por que vamos perder nosso tempo em falar em coisas supérfluas, coisas que ficam? Vamos falar do céu. Vamos falar da volta de Jesus. Vamos falar da santidade. Vamos falar da renúncia. Vamos pregar Cristo ressuscitado. Vamos pregar um Cristo amoroso, mas também um Cristo de justiça. Aleluia, glória a Deus. É isso que importa. O resto, irmão, é consequência. Glória a Deus. Porque uma pessoa, irmão, com falta de conhecimento, ela é manipulada. Veja os antigos, irmãos. Eles acreditavam em muita coisa, que era superstição. Porque não tinha conhecimento. Mas hoje, com o conhecimento que nós temos, nós vamos perceber, irmãos, que muita coisa era errada. As pessoas acreditavam, irmãos, Louvado seja Deus, aleluia. que o planeta Terra era o centro do universo. E depois descobriram que o planeta Terra não é o centro do universo. Ele que gira em torno do Sol. Glória a Deus. Por que está falando isso? Irmãos, porque a ignorância leva a pessoa a tropeçar. E por que esses falsos pastores, esses falsos mestres, não ensinam a verdade? Porque ele não quer que o povo saiba da verdade. Porque uma vez que o povo conhece a verdade, ele sai daquelas igrejas. Glória a Deus. Por que, irmãos, que eu vou querer ouvir uma pessoa que mente para mim? Por que eu vou querer estar numa igreja Aleluia, glória a Deus. aonde, irmãos, não se prega a verdade? A partir do momento que eu conheço a verdade, irmãos, para mim, eu não ouço mais aquele pastor, aquele obreiro. Glória a Deus. Não ouço mesmo. Por que, irmãos? Porque eu quero ouvir alguém que me ensina a verdade. Porque eu quero ouvir alguém que tem comprometimento com a verdade. Alguém que não distorça a palavra. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Glória a Deus. Porque eu lendo a palavra, irmãos, eu entendo o que está dizendo aqui, ó. Igreja, isso é triste, mas é verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas pessoas vão só pelo que ouvem
não pelo que aprende pela Bíblia. Por que a importância de os cristãos, novos convertidos, ler a Bíblia, irmãos? Para não ser enganado. Porque muitos crentes é enganado porque não conhecem nem a palavra do Senhor, nem a Bíblia. Se você não conhece, irmão, como que você vai né, se defender das heresias? Aleluia. Porque só ouve o tolo quem é tolo. Porque se nós, irmãos, Aleluia, glória a Deus. sabemos o que é, o que não é, nós não vamos ouvir. Glória a Deus, aleluia. Infelizmente, isso tem acontecido. Irmãos, veja a sagacidade do diabo. Por que, irmãos, que as crianças hoje têm que entrar na escola e não pode reprovar? Isso é verdade. Não pode. Sai da quarta série sem aprender, só não sabe nem ler nem escrever, vai para a quinta, sexta e vai, irmãos. Porque é fácil do governo manipular. Glória a Deus. O diabo é assim que ele faz. Glória a Deus. É a mesma tática. Infelizmente, irmãos, Aleluia. muitos têm se deixado levar pela tática de Satanás. A Bíblia diz em João 8, 32: e conhecereis a verdade vos libertará. O que é verdade? A palavra do Senhor. A verdade que liberta, irmão, não é essa verdade, essa meia verdade que pregam por aí. Sabe, os bereanos, o apóstolo Paulo dizia que eles foram mais nobres. Por quê? O bereano, quando Paulo estava explicando a Bíblia, a Torá, eles olhavam lá para ver se era verdade aquilo que Paulo falava. Faça isso também. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você vai crescer muito espiritualmente. Glória a Deus. Glória a Deus. Não se deixe levar por falsas promessas. Não se deixe levar, irmãos, por coisas terrenas. Não se deixe levar pelaquilo que há no mundo, porque o que há no mundo é de Satanás. Claro que a Bíblia diz: do Senhor a terra, a sua plenitude, tudo que há, como diz Salmos. Mas esse mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. E tudo que é do mundo vai ficar aqui, só vai subir que é espiritual. Se coloca de pé. Glória a Deus. Aleluia. Já é a última hora. Glória a Deus. Cristo está voltando. Glória a Jesus. E o diabo vai tentar enganar muitos. A Bíblia diz que o diabo faria tão grandes sinais que, se possível, enganaria até os escolhidos, irmãos. Glória a Oh, Deus. glória. Então não se deixe levar por curas. Não se deixe levar por prosperidades. Porque o diabo, irmão, tem na prosperidade. O diabo tem até curado, entre aspas. O demônio se aloja no corpo da pessoa. A pessoa passa da enfermidade. Aí ele vai nessa falsa igreja. Aquela pessoa ora por ela, porque o diabo está na vida dela. E aí aquele diabo sai. E aí uma falsa cura. Veja, a pessoa não entende, irmãos, e ela é enganada. Não tem o dom de discernir espíritos. Irmão, não precisa do dom de discernir espíritos. A Bíblia diz: se não traz a mesma doutrina, não é só na roupa, não, no caráter. Se não traz a mesma doutrina, o Espírito Santo não está lá, é tudo engano. A Bíblia diz isso: pelos frutos eu conhecereis. Você olha um pé de árvore e você sabe que fruto vai dar. Não precisa nem estar dando fruto, você sabe. Se der outro fruto, né, irmãos, é outra coisa. Então não precisa ter esse dom ainda. Se você observar, você vê. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo nos últimos dias faria descer fogo do céu. O que significa isso? Significa isso? Sinais e maravilhas, prodígios, para enganar muitos. E muitos, irmãos, serão enganados. Por quê? Porque se Deus opera lá, cura o câncer, cura isso, faz isso, abre porta, dá carro, dá casa. Por quê?
E aqui também faz, mas aqui tem uma doutrina mais rígida. Então por que eu vou ficar na igreja doutrina rígida? Eu vou para a porta larga e acontece a mesma coisa, não é verdade? Muitos pensam assim, irmãos, e assim o diabo engana muitos. Mas a Bíblia fala do fogo estranho. Esse é o fogo estranho. O fogo de Satanás, o fogo do anticristo. Vamos fazer uma oração e pedir para Deus misericórdia? Para Deus nos ajudar a não ser enganado pelo diabo. Porque o diabo, ele foi mais longe. Agora, ele não engana só aqueles que saem e vão para fora. Ele engana dentro da igreja. E a pessoa, irmão, fica dentro da igreja enganada, pensando, irmão, que é salvo, às vezes não é. Vamos pedir para Deus misericórdia, para Deus nos ajudar. Porque a Bíblia diz que Jesus está voltando. E logo, logo ele vem buscar uma igreja especial, zelosa e de boas obras. E eu quero estar com Cristo, irmãos. Eu estava pensando comigo, ó Deus, como é difícil. Como é difícil. Quase impossível. Mas aquilo que é impossível, só nos é possível, Deus. Como simples e sincero. Como Jesus disse para os seus discípulos, na questão da salvação. Se nós olharmos, irmão, para a nossa, para e pensa, irmãos, a sua vida, você olha, você já parou para pensar como é difícil, irmãos, alcançar a salvação? É muito difícil. É somente pela misericórdia. Então vamos procurar agradar a Deus em tudo, irmãos, para que Deus tenha misericórdia de nós. Ó Deus de graça, Deus de poder, me ajuda, Senhor. Ajuda a tua igreja. Ajuda os seus filhos, ó Pai, já é a última hora, como diz a tua palavra. Ó Deus, e o diabo tem enganado para muitos, tem tentado nos enganar, tem tentado, ó Deus, ludibriar nossa mente. Deus, ajuda-nos, ó Pai. Não nos deixa ser enganado. Não nos deixa, Senhor, estar aqui na igreja, Pai, pensando, Pai, que está tudo bem, na verdade não está. Ajuda-nos a renunciar ao nosso eu, nosso ego, a renunciar ao pecado, as nossas vontades, as vaidades. Sim, Senhor, nos ajuda, Jesus Cristo. Repreende a fúria do diabo. Repreende todo mal. Deus, coloca por terra as legiões do inferno. Coloca por terra, ajuda a tua igreja, os obreiros e as obreiras que estão aqui, Senhor, os membros, os visitantes, nos ajuda, Senhor, porque não é fácil, sim, Pai. Mas aquilo que é impossível ao homem, é possível a Deus. Por isso eu te peço, tenha misericórdia de cada um de nós que estamos aqui. Sim, ó Deus, confirma a bênção e a vitória, em nome de Cristo Jesus. Eu quero perguntar se tem alguém para Jesus já. Glória a Deus. Irmãos, você que gostaria de entregar seu coração a Jesus, você que está afastado e você quer voltar, Jesus Cristo está voltando. Você tem ouvido muito. Eu também. Jesus Cristo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Corra para Cristo enquanto é tempo, porque um dia essa porta vai se fechar. E depois que ela se fechar, não haverá mais tempo.